loop da repetição, ciclo, nascimento, vida e morte, ciclo. Um sujeito que nasce em uma aldeia não é organizado pela mesma linguagem de um sujeito criado na lógica urbana, competitiva, individualista. E é por isso que muitas vezes não adianta voltar infinitamente à cena original. Pai, mãe, Édipo, espelho, grande outro. Isso só mantém o sujeito preso no loop da repetição. Calma, respira comigo. Nos próximos minutos, esse episódio vai te entregar chaves de comunicação interior, 7 portais, 7 comandos, narrativas silenciosas que vão te levar a perceber como você repete em seus dias, sem perceber, a programação que modifica a sua realidade interior e exterior, a sua vida dentro, assim como fora. Percebe? Perceba-se. Eu não vou te motivar, eu não vou te culpar ou apontar onde você está errando. Eu não vou te ensinar a meditar, a pensar positivo. O que hoje eu vou fazer, aqui e agora, é te mostrar como você narra a sua própria história, como você percebe, como você lembra, como você decodifica as suas impressões em sua vida. Um convite realmente a você pensar, e talvez você já tenha sentido dessa forma, uma espécie de sensações de que as coisas na sua vida não andam, estagnaram, de que existe algo realmente travando o seu caminho, o seu crescimento, de que seus planos realmente até começam, mas nunca se sustentam. Assim como suas relações, namoros, casamentos, projetos. E não precisa entrar em negação nesse momento. Não precisa negar e dizer que a culpa está no universo. Afinal, não iremos buscar ou o culpado ou se vitimizar. Não tem a ver com energia externa. Não tem a ver com alguém te sabotando. O bloqueio está na narrativa, na forma como você nomeia a sua vida, na história que você conta sobre si, sobre o que quer, sobre o que vive. Palavras não são neutras. Elas organizam o campo psíquico. Elas criam direção. Elas repetem destino. Em outros episódios, nós já abordamos esse assunto. O poder da mente, o que te inscreve no campo, a linguagem, psicanálise, caminhos que decodificam seus pensamentos e emoções. Mas hoje eu desejo aprofundar a nossa jornada. Hoje eu desejo realmente te apresentar um caminho de percepção perante as palavras, narrativas, pensamentos que você simplesmente constrói em seu mental e deveria parar de apresentar ao mundo. Ou narrativas que você constrói em seu mental e deforma por apresentar ao mundo. O que retorna é um eco, um ruído deformado, um eco do grande outro, deformando a sua própria história.
Aqui começa a nossa jornada analítica e iremos aprofundar. Não será um caminho tão simples, mas te digo, calma, respira comigo, perceba-se. Perceba a narrativa que sustenta o teu presente momento aqui e agora. O que você sente? Nomeie. Qual história você conta a si mesmo quando ninguém te observa? Qual a impressão que você tem de si perante o sucesso, perante o amor, perante o autoconhecimento? O que você sente? Aqui nesse episódio eu vou te apresentar quadrantes de observação perante as narrativas. Histórias que você pode e deve contar a si, decodificando a linguagem. Histórias que realmente você deve guardar como um segredo. Não porque te colocam numa situação de vergonha, uma situação que te fez no passado pensar diferente de você, não. Não porque elas te aprisionam, não. Mas narrativas que você deve guardar. Pensamentos, palavras, histórias, conquistas, palavras que você deve guardar porque elas são perigosas se faladas no campo errado. Hoje eu vou te mostrar 7 narrativas que você simplesmente deveria parar de apresentar ao mundo. Não porque são vergonhosas, mas porque são perigosas. Existem segredos que protegem e existem segredos que corroem. Mas o que quase ninguém percebe é que os mais destrutivos não são os que você guarda, são os que você expõe demais. Quando certas informações circulam fora do lugar certo, elas se transformam em sabotagem silenciosa. E não importa se você quer riqueza, sucesso ou reconhecimento, o ponto não é esse. Aqui em questão, o ponto focal de observação em meditação é outro. Você quer que sua vida flua, você deseja que a sua vida cresça, que seus projetos se sustentem, que seu corpo não entre em colapso, que sua casa não vire um caos, que seus caminhos não se repitam em fracasso disfarçado. E se isso não está acontecendo, talvez o problema não seja o que você faz, mas o que você fala. Essas 7 narrativas não nasceram do nada. Elas não surgiram porque você pensou errado, nem porque seus pais falharam, nem porque existe algo quebrado em você. Elas nasceram do campo que te inscreve, do território onde você foi contido, do ecossistema que te educou, da geografia simbólica que te ensinou como existir para pertencer. Porque um sujeito não nasce no vazio, ele nasce dentro de um campo familiar, social, cultural, um campo de escassez, de medo, honra, sobrevivência ou de abundância, proteção, circulação, pulso. Você pode sentir? Esse campo começa no centro. Sinta. Inspire profundo.
E ao exalar, sinta seu coração pulsar. O campo começa no centro e ressoa na família, no social, no cultural, na escassez, no medo, honra, sobrevivência, abundância, proteção. Circulação, campo circular. Consegue perceber? Ciclo sansárico, loop da repetição. Ciclo, nascimento, vida e morte. Ciclo. Um sujeito que nasce em uma aldeia não é organizado pela mesma linguagem de um sujeito criado na lógica urbana, competitiva, individualista. E é por isso que muitas vezes não adianta voltar infinitamente à cena original. Pai, mãe, Édipo, espelho, grande outro. Isso só mantém o sujeito preso no loop da repetição. O que transforma é identificar o campo em que essas narrativas se formam. Reconheça, questione-se, abra o seu mental. Que tipo de ecossistema me ensinou a falar de mim? Que geografia simbólica moldou minha força, meu desejo, meu limite? Que linguagem colonizou meu corpo antes mesmo de eu poder escolher? Aqui, a análise não é confissão, não é catarse, não é exposição. É leitura de campo, reposicionamento frequencial. Desmontar a narrativa sem precisar reviver o trauma. E talvez o que você esteja buscando não seja falar mais, mas ser lida no campo certo. Ser lida, escutada, projetada no campo certo. E quando fizer sentido, o espaço estará aberto, sem pressa, sem promessa, sem espetáculo digital, curtida, compartilhamento, reconhecimento algorítmico. Nossa proposta está em mudar o território interno, onde a sua história foi inscrita. Decodifique. Essas 7 narrativas parecem inofensivas. Elas soam como desabafos, explicações, justificativas. Mas funcionam como um veneno lento. Elas drenam potência, desorganizam o campo e enfraquecem a direção do desejo. E aqui vai a parte desconfortável. No mínimo 3 dessas narrativas você provavelmente conta todos os dias. A si mesmo ou aos demais. A boa notícia é reversível. Sim, existe o retorno. Existe a forma como você pode reprogramar. Se você ajustar a rota, se aprender a calar o que enfraquece e sustentar o que estrutura. Sim, existe mudança. Em poucos dias, você vai perceber e começar a sentir a mudança. E não te digo, nem prometo e nem afirmo, o universo nos ajudou. O campo, não. Você é o campo, você é o universo que pode te ajudar. Quando você nomeia e recebe a autorização do teu próprio eu maior, que você pode se autorizar a reescrever a sua história, a sua linguagem, então nesse momento você parou de se trair. Você aceitou respirar em seu tempo, respeitar o seu tempo. A partir daqui, cada palavra é uma chave. E algumas você pode nunca mais repetir.
E algumas você nunca mais vai querer entregar a qualquer um. Agora que você já caminhou e aprofundou a sua percepção, com toda certeza equalizou a sua respiração em nosso tempo e espaço, valorizando o vazio entre cada palavra, pensamento, frase. Sim, agora que você já entendeu que o problema não está à sua volta e você não é vítima do universo, não é vítima da sorte, nem das pessoas ao seu redor, perceba a forma como você conta a sua história. Perceba. E quando eu falo perceber nesse momento, realmente, olhe para dentro. Aqui é uma boa oportunidade para você iniciar esse exercício de autopercepção. O que ressoa em seu mental nesse momento? Analise. Toda vez que você conta a sua história a alguém ou a si mesmo, analise. Toda vez que você fala, você não está apenas se expressando, você está programando direção, reforçando a identidade, delimitando até onde a sua vida pode ir. E é aqui que entram as chaves, portais, as palavras, as narrativas, não como conceitos abstratos, mas como pontos exatos, onde a sua narrativa costuma vazar. Cada uma dessas palavras carrega uma história mal resolvida, um trauma antigo, uma adaptação que um dia foi necessária, mas hoje virou sabotagem. E o mais importante, essas palavras não são erradas em si. O problema é onde, como e para quem você as conta. Então agora eu acredito que você já entendeu que o problema não está no universo, nem na sorte, nem nas pessoas ao seu redor. E sim, está na forma como você conta a sua história. Ela começa aqui. Força. A primeira coisa que você nunca deveria sair contando é onde você se sente fraca. Toda vez que você repete a história de como foi desmontada, ferida, diminuída, você não está elaborando. Você não está se ajudando, nem crescendo, caminhando a um fim positivo. Não. Você está fixando em seu mental ou em sua vida, assim como dentro, fora, interior, exterior, acima, abaixo. Questione-se, em que momento da sua vida você aprendeu que para ser amada precisava se fazer menor? A força não desapareceu, ela só foi encolhida na linguagem. Quem encolheu? Quem te desmereceu? Quem te enfraqueceu nos momentos que você mais precisava? Como você percebeu a fraqueza, a vulnerabilidade, o que você sentiu? As narrativas se repetem em loop em seu mental. E a única linguagem que ecoa é a que você conta de si para si mesma. A única linguagem narrativa, história, que importa nesse momento é que você conta para si sobre si mesma. Perceba-se. Segunda palavra, radiância, brilho pessoal. Quando você conta demais, onde foi humilhada, ridicularizada ou silenciada, você apresenta o trauma ao mundo
ao teu mundo interior, ao teu mundo exterior, assim como dentro, fora, acima, baixo. Questione-se: quem foi a primeira pessoa que te fez acreditar que brilhar era perigoso? Que ter radiância incomodava os demais? O brilho não se perde, ele é punido, e depois você mesmo aprende a apagá-lo. Autopunição? Autossabotagem? Quem é você perante a falta de radiância, falta de brilho pessoal? Quem é você que conta a sua história a si mesmo? Respire e tenha calma nesse momento. Apenas navegue em respiração e contemple em seu mental. Quem conta a história da tua vida? A questão, de fato, nesse momento, é perceber o que você está contando sobre você a si mesmo. Terceira palavra: desejo. Chave. Terceira narrativa é aquela em que você explica porque não pode querer mais. Quando desejar algo para si, virou culpa, egoísmo ou ameaça de perder amor. Percebe o loop e as infinitas interpretações? O desejo não morre, ele se bloqueia. Bloqueia quando amar exige renúncia. E toda vez que você verbaliza isso sem consciência, você reforça o bloqueio. Quarta palavra, quarta chave: limite. Quando você conta repetidamente como foi ultrapassada, invadida, usada, o corpo escuta novamente. Questione-se: quem te ensinou? Com palavras ou silêncios, que dizer não deveria te levar ao abandono. O corpo aprende a ceder para sobreviver, mas não foi feito para viver ali, limitado, fendido, oprimido. Quem te ensinou com palavras ou silêncios que dizer não levaria ao abandono? Questione-se. Quinta palavra: ambição. Cada palavra uma narrativa, cada narrativa uma história, uma frase, uma forma de percepção, uma chave que você pode abrir ou não. Em seu mental, muita gente conta essa história com vergonha disfarçada de humildade. Questione-se: qual foi a primeira vez que você se sentiu errada por querer mais do que era permitido? Ambição não é soberba, é crescimento interrompido. O trauma não é querer mais, é ter sido punida por expandir. Sexta chave: coragem. Aqui mora uma das sabotagens mais profundas, quando você explica por que não se posiciona para não machucar ninguém. O que você viu na infância que te fez acreditar que ser verdadeira poderia ferir quem você amava? A coragem morre quando a criança vira guardiã emocional dos adultos. Decodifique, retorne ao trauma, revisite. Mas o mais importante aqui, nesse momento, é quem retorna, quem percebe o trauma e como
você narra o trauma, a narrativa, a história, a pessoa, a mente que vive em você. Sétima palavra, sétimo portal. Verdade. Essa é a mais delicada porque é onde nasce o personagem sujeito, a persona. Questione-se: em que momento você percebeu que para manter a harmonia precisava esconder partes reais de si? É aqui que o falso eu se instala, não por mentira, mas por sobrevivência. Respire. Traga os questionamentos para sua narrativa e faça esse exercício diariamente. De preferência, inicie dessa forma. Escolha um momento em seu dia e reforce essas palavras-chave, questionamentos-chave, em sua dinâmica narrativa, em sua história de vida. Perceba como você conta, escreva, grave, decodifique. Força, onde você se encolheu. Brilho, onde foi apagada. Desejo, onde virou culpa. Limite, onde teve medo. Ambição, onde foi punida por crescer. Coragem, onde se sacrificou. Verdade, onde deixou de existir para caber. 7 palavras, 7 narrativas. Não defeitos. Perceba essas palavras como arquivos abertos à sua edição. Você pode editar sempre que desejar. Percebe? Essas são 7 palavras onde eu encontro na minha narrativa. Mas podemos trabalhar 7 questionamentos em sua narrativa, em seu livro da vida, que ressoam com a sua verdade, com a sua ambição, com seus limites, com seus desejos. Isso é apenas um passo iniciático perante a sua análise, autoanálise, autopercepção perante a jornada. E talvez o que esteja travando ainda a sua vida, a sua percepção, não seja o que você viveu, mas quanto você continua contando isso, essa narrativa, essa história, no lugar errado. O que você diz sobre si define até onde a sua vida pode ir. Não é espiritualidade, é estrutura psíquica, é linguagem em ação. Você não precisa contar tudo. Você precisa saber o que calar e onde elaborar. Se alguma dessas 7 palavras revelou um ponto de repetição, talvez seja a hora de parar de narrar e começar a reposicionar. A análise não acontece no feed, ela acontece no campo sustentado. E esse campo, decodifico, campo mental, onde você se percebe, se alimenta, se enxerga, se insere, assim como dentro, fora, acima, abaixo. Quando fizer sentido, o acesso ele está disponível, sem pressa, sem promessa, apenas elaboração, escuta viva, real. O tempo é seu. Então, calma. Apenas respire.